Olá pessoal, nós estamos aqui então iniciando o nosso curso sobre frequência cardíaca máxima e o título, o tema aí do curso já sugere muito, do que significa esse tema frequência cardíaca máxima. Então, essencialmente o que nós vamos discutir ao longo desse curso é um conjunto aí de mitos e verdades que efetivamente cercam, o tema frequência cardíaca máxima, que é um tema assim cercado mesmo de uma infinidade de dogmas, de crendices e de mitos mesmos relacionados ao entendimento do que, em primeiro lugar, significa a frequência cardíaca máxima, e, em segundo lugar, do que ela, a frequência cardíaca máxima, significa enquanto variável, determinante, por exemplo, de controle de intensidade de treinamento por parte de atletas, de indivíduos saudáveis e não atletas, ou de indivíduos doentes, por exemplo, doentes cardíacos. Então, ao longo desse curso como um todo, nós vamos tentar desmistificar um pouco esse tema frequência cardíaca máxima e efetivamente, verdadeiramente, entendê-la, compreendê-la para poder, a partir daí, quando for necessário, saber de que maneira utilizar a frequência cardíaca máxima como um parâmetro para algum tipo de aplicação no processo de treinamento em qualquer contexto aí, de intervenção por meio do exercício. Então, nessa primeira aula, o que nós vamos falar é sobre as equações preditivas da frequência cardíaca máxima. Basicamente, então, o que nós vamos conhecer em relação a isso é quem são essas equações, de onde elas vêm, como essas equações surgiram e de que maneira elas foram aí formuladas. Então, nós vamos agora, em primeiro lugar, nessa aula inicial, nessa primeira aula, conhecer então um pouco mais e conhecer de verdade as equações preditivas da frequência cardíaca máxima. Então, quando nós falamos nessas equações preditivas, a mais famosa de todas é a que vocês estão vendo aí, eu vou reproduzi-la, que é a frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Essa é a equação mais famosa, a equação preditiva mais famosa da frequência cardíaca máxima. Essa equação e várias outras que tem na literatura, então são as equações utilizadas para se inferir, para se estimar, para se predizer a frequência cardíaca máxima individual. Aí vocês estão vendo uma outra aí no slide de vocês, 210 menos 65 vezes a idade, tem outra 208 menos 0,72 vezes a idade, tem uma série de equações preditivas. A mais famosa é essa aqui. Todas as equações, e vocês estão vendo aí no slide, do jeito que elas vêm, elas estão erradas. Por quê? Ela está dizendo, olha, a frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Se isso aqui fosse verdade, todos os indivíduos com 20 anos de idade teriam uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto. Todo mundo com 30 anos de idade teria uma frequência cardíaca máxima de 190 batimentos por minuto. Obviamente isso não existe. Tá? Por quê? Porque nós não somos uma produção em série, nós não somos, os seres humanos não somos uma produção em série. Vamos ter uma máquina e vai saindo um monte de humaninho dali. Portanto, nós somos absolutamente diferentes. Então não é possível, obviamente, que a gente acredite que todos os seres humanos na face da Terra com 30 anos de idade têm 190 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima. Portanto, ela e todas as demais, dessa maneira, estão erradas. Para tornar todas essas equações corretas, basta a gente fazer uma mudança só, que é o que vocês veem aí no slide que eu coloquei na equação de baixo. Agora todas ficam certas. Por quê? Porque agora o que nós temos aqui na equação, que a frequência cardíaca máxima é aproximadamente 220 menos a idade. Aproximadamente significa que todo mundo com 20 anos de idade tem uma frequência cardíaca máxima em torno de 200 batimentos por minuto. Agora é real, agora é verdadeiro e agora todas as equações preditivas, essa aqui que é a mais famosa, do Carbone, e todas as demais equações preditivas estão absolutamente corretas.
Então nós vamos usar sempre agora como referência, essa aqui é a mais famosa, é a primeira delas, mas tudo o que nós dissemos em relação a essa equação preditiva vale como regra para todas as demais equações preditivas da frequência cardíaca máxima. Portanto, agora ela está correta. A frequência cardíaca máxima é aproximadamente 220 menos a idade. Tudo bem? Então, se eu falar em alguém com 20 anos de idade, não quer dizer que a frequência máxima desse indivíduo ou de todos, ela é exatamente 200, mas ela é alguma coisa em torno de 200 batimentos por minuto. Significa dizer que para indivíduos, por exemplo, com 20 anos de idade, 200 batimentos por minuto é a média de frequência cardíaca máxima para a idade desses indivíduos. Assim como 190 batimentos por minuto é a média de frequência cardíaca máxima para indivíduos com 30. 180 batimentos por minuto é a média da população com 40 anos, não é a média de frequência cardíaca máxima da população com 40 anos de idade. Aí a questão para nós agora é a seguinte: se isso é a média, e obviamente é, de onde vieram essas equações? Por quê? Como é que elas foram formuladas? De que maneira a gente sabe que com 20 anos é alguma coisa em torno de 200 batimentos por minuto? E por que não é exatamente 200 batimentos por minuto? Isso é uma questão que muito pouca gente entende e compreende. Então nós já vamos começar a resolver essa questão aqui para a gente. Isso já vai quebrar, né, já vai romper com uma série de dogmas e de crendices relacionadas à frequência cardíaca máxima e essas equações preditivas. Atenção nisso. Nenhuma equação vai determinar qual é a frequência cardíaca máxima de um indivíduo qualquer e de todos os indivíduos com a mesma idade. Portanto, é impossível isso. As equações não determinam a frequência de ninguém, elas estimam. Estimam como? Foram formuladas e construídas, concebidas como? De um jeito simples. Então essa aqui, a 220 menos a idade, e todas as demais, a formulação delas foi feita da seguinte forma. Eu, por curiosidade, enquanto pesquisador, enquanto cientista da área da fisiologia do exercício, da área das ciências do exercício, tive a curiosidade, por exemplo, de saber como é que é a frequência cardíaca máxima das pessoas. Quanto é isso? Como é que fica? Qual o valor? Isso lá atrás. Aí nós vamos lá e vamos pegar um grupo de voluntários, por exemplo. Eu pego um grupo de voluntários, 30, 40, 50 pessoas, 50 voluntários, com 20 anos de idade. E vou submeter esses voluntários a um teste de esforço crescente máximo em esteira rolante. Esse é o único jeito de eu conhecer a frequência cardíaca máxima de um indivíduo qualquer. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito. E tem que ser em esteira. Porque se estiver sentado numa bicicleta, aí a frequência máxima já não é a mesma. Porque sentado nós temos uma frequência já basal de repouso menor do que em pé. Muito bem. Então eu vou submeter esse meu grupo aqui de voluntários do meu estudo para conhecer sobre a frequência cardíaca máxima. Eu vou pegar essas 50 pessoas, por exemplo, com 20 anos de idade, e vou levar para esse teste crescente máximo na esteira. Lembra que a frequência cardíaca ela vai subindo na medida em que eu aumento a intensidade de esforço, até um ponto em que eu aumento a intensidade e a frequência não aumenta mais. Ela fica tendo uma oscilação em torno de 2 a 3 batimentos por minuto. Essa é a minha frequência cardíaca máxima. Então é assim que eu vou conhecer a frequência cardíaca máxima de um indivíduo qualquer. Submeto ao teste crescente de esforço, a frequência vai aumentando até um ponto em que eu aumento a intensidade e a frequência não aumenta mais. Se ela vinha aumentando e eu agora aumento a intensidade e a frequência não aumenta mais, é porque o coração desse indivíduo atingiu a sua frequência cardíaca máxima. Ou seja, o que é essa frequência cardíaca máxima? O maior número de batimentos que o coração é capaz de atingir por minuto, o maior número de sístoles por minuto. E isso é a frequência cardíaca máxima, medida, encontrada assim, somente desse jeito. Muito bem, então aí eu levo todos esses meus voluntários para o teste e, por exemplo,
começo a encontrar os dados, o que eu coletei de informações em relação a eles. Então, um deles, por exemplo, teve uma frequência de 198 batimentos por minuto. Um outro voluntário teve 191 batimentos. O outro teve 187. O outro teve 203. O outro teve 208 batimentos. Um teve 212. Um outro teve 193. Um teve 200. E por aí vai. Então, esses dados todos aqui são os dados que eu, pesquisador, nesse teste, no meu projeto aí de pesquisa, de análise, eu coletei esses dados. Esses dados aqui são reais, são verdadeiros. Eu levei esses voluntários para o teste em esteira e eles me apresentaram, pelo que eu acabei de mostrar, essa frequência cardíaca máxima no teste. Portanto, essa é a frequência cardíaca máxima deles. Aí eu pego todos esses voluntários com essa faixa etária e vejo qual foi aqui a média dessa turma. E, por exemplo, na média da turma de 20 anos, a média foi de 200 batimentos por minuto. Pronto. Agora eu pego esses dados com a média e crio uma equação preditiva, como, por exemplo, essa aqui. 220 menos a idade significa que todo mundo que tem 20 anos tem uma média de 200 batimentos por minuto. E por sorte nossa, e por coincidência da nossa natureza, quando os pesquisadores que foram vendo isso, pegaram agora um grupo com pessoas de 30 anos de idade, e submeteram esses voluntários com 30 anos a um teste crescente, e viram que na média do grupo com 30 anos, a frequência máxima foi quanto? 190 batimentos por minuto, na média. Mas teve gente aqui nesse grupo com 30 anos que teve 200, 205, 208, 180, 179, 185, 192, 197, 190 e na média do grupo 190 batimentos por minuto. Então, por coincidência da nossa natureza, da nossa essência fisiológica, a cada 10 anos a frequência diminuía 10 batimentos, ou seja, cada ano ela reduz em média, 1 batimento por minuto. Isso é uma redução média da população. Pronto, então foi assim que todas as equações foram concebidas. Pegando voluntários de várias faixas etárias, levando para um teste em esteira e, no final, a média de cada faixa etária foi usada para se formular a equação. Portanto, gente, a equação não tem como determinar qual é a frequência cardíaca máxima de um indivíduo. Ela simplesmente apresenta um valor médio de um estudo que foi feito e que coletou valores os mais variados, reais, verdadeiros. Portanto, a equação faz rigorosamente o quê? Uma estimativa da frequência cardíaca máxima individual e não uma determinação da frequência cardíaca máxima individual. De onde vêm as diferenças de uma equação para outra? Pequenas, sutis de uma equação para outra. De alguns aspectos, como, primeiro, a população em si, os voluntários que foram selecionados, o país, a etnia de cada um deles. Segundo, e importante fator, o protocolo de teste que foi usado. Uns usam o protocolo com a esteira no plano e vai aumentando a velocidade, o outro vai um protocolo com inclinação. Então, o tipo de protocolo, a evolução, o aumento da intensidade também interfere, até mesmo com fadiga periférica e tal. E aí dá valores um pouco diferentes, mas todos são a mesma coisa. E todos são a mesma coisa por quê? Agora, olha só que aspecto interessante. Em todos esses testes, todos esses protocolos, olha só, nós tínhamos os vários valores aqui, e aí o que foi visto? Que em todos eles, tá, eu tenho as médias de todo mundo que eu coletei a frequência, o que se observava? Por exemplo, em 20 anos, uma média de 200 batimentos por minuto. Com um desvio padrão da média, lembra que o desvio padrão é o quanto eu tenho de variação média da média que eu encontrei. Um desvio padrão da média em torno de mais 15 a mais 20 batimentos por minuto e menos 15, menos 20. Ou seja,
A média, nesse caso da equação do Von, o 220 menos a idade, a média da população de 20 anos foi de 200 batimentos por minuto. Mas houve uma variação média dessa média, portanto um desvio padrão médio, em torno de 15 e outras equações até 20 batimentos por minuto. O que isso significa para nós? Que se alguém tiver dentro com 20 anos, qualquer variação, qualquer coisa de frequência que ele apresente entre 180 e 220 batimentos por minuto, é absolutamente normal e esperado. Portanto, alguém que tenha 208 batimentos por minuto e com 20 anos de idade, a frequência cardíaca máxima dele não está 8 batimentos acima da máxima, ela está somente 8 batimentos acima da média para a idade. E está dentro do normal esperado para 20 anos ou não? Absolutamente dentro do normal. Por quê? Porque o normal é uma variação em torno de 15 a 20 batimentos da média. Portanto, alguém que tenha 208 está absolutamente normal. Um indivíduo com 20 anos que tenha 190 batimentos está absolutamente normal. Se ele tiver 185 batimentos de frequência cardíaca máxima, absolutamente normal. Se ele tiver 210, 212, 215, absolutamente normal. Tudo bem? Portanto, isso é o esperado. Não tem como um coração bater mais do que o máximo. Ô professor, mas não é perigoso passar da frequência máxima do indivíduo? Passar da frequência máxima como? Como é que um coração bate mais do que o máximo? Se o máximo dele seria 200, se ele bater 205, é porque 205 é o máximo, não 200. É impossível bater acima do máximo, porque senão não seria o máximo. É inacreditável que até hoje, em 2020, as pessoas às vezes ainda se traem, se confundem com uma questão tão elementar quanto essa. Não é perigoso o coração? Ah, ele passou da máxima dele, ele tem 40 anos, seria 180, e ele passou da máxima. Como passou da máxima? Que jeito? Me explica. Coloca esse coração em estudo, então. Portanto, gente, essa é uma crendice, isso é uma crença, isso é um dogma. As equações não determinam. Elas expressam a média de valores reais, verdadeiros, que foram coletados em seres humanos desse planeta aqui. Portanto, é isso. Essa é a realidade, essa é a verdade em relação às equações preditivas do VO2, da frequência cardíaca máxima. Para a gente fechar isso, é possível, então, um indivíduo com 40 anos ter uma frequência cardíaca máxima maior do que um indivíduo, por exemplo, com 20 ou 25 anos? Sim, absolutamente normal. Porque um indivíduo com 20 anos pode ter uma frequência cardíaca máxima de 185 batimentos por minuto? Sim, absolutamente normal. E um indivíduo com 40 anos pode ter uma frequência cardíaca máxima de 195 batimentos por minuto com 40 anos? Sim, absolutamente normal. Portanto, é possível um indivíduo ou outro mais velho ter uma frequência cardíaca maior, máxima, não, a frequência cardíaca máxima maior do que o indivíduo mais jovem. Agora, o que nós nunca vamos ver é se eu pegar uma população, 100 indivíduos de 20 anos e 100 indivíduos de 40 anos de idade, e fizer um teste ergométrico crescente máximo com eles na esteira, a população de 20 anos e a população de 40 anos, aí certamente sempre a população de 40 anos terá, na média do grupo, uma frequência cardíaca máxima menor do que a média que será encontrada no grupo de 20 anos. Mas nós teremos alguns daqui de 40 anos que terão frequências cardíacas máximas maiores do que alguns aqui de 20 anos. Mas o resultado médio dos dois grupos, das duas populações, será sempre menor na faixa etária maior e, portanto, nesse exemplo, a média do grupo de 40 anos será verdadeiramente menor do que a média de 20 anos, sempre, porque nós estamos falando em valores médios de frequências cardíacas máximas. Tudo bem? Então eu espero que com essa aula inicial a gente tenha
quebrado aí, né, alguns dogmas e algumas crenças, superado isso, esses traumas, né, relacionados à frequência cardíaca máxima. E aí na próxima aula e nas próximas aulas nós vamos desenvolver, né, um pouco mais esse tema, entender essa relação dela com a idade, entender essa queda, entender, né, o porquê é a idade o determinante, entender a relação da frequência cardíaca máxima em indivíduos treinados e indivíduos sedentários. Então nós vamos discutir mais algumas coisas, alguns aspectos relacionados à frequência cardíaca máxima. Muito obrigado.